Olá pessoal, muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo pelo Grupo Aulas da Vida, com uma transmissão pelo SEAC Bauru e pelo gentil apoio da TV Chico Xavier de Campina Grande, na Paraíba, que muito tem colaborado conosco de forma simultânea com as retransmissões de nossas palestras. Portanto, que Deus nos guarde e nos mantenha em sua infinita paz. Das diversas doutrinas professadas pelo Espiritismo, a mais controvertida é inquestionavelmente a da reencarnação, ou da pluralidade das existências corpóreas. Embora, como saibamos, seja de opinião partilhada por grande número de pessoas, e que tenha sido abordada em várias ocasiões, julgamos aqui um dever examiná-la mais minuciosamente, em vista de sua extraordinária importância, e para responder às diversas objeções que foram levantadas. Antes, porém, de entrarmos particularmente na questão, devemos fazer algumas observações que julgamos ser importantes. Dizendo, inicialmente, que não foram os espíritas que inventaram a reencarnação. Não foram. Não é da doutrina espírita. Portanto, o ensino reencarnacionista vem de muito longe, de povos antigos, remotíssimas doutrinas. Então, ao Espiritismo, meus amigos, coube apenas a honra e a glória de estudá-la, sistematizando-o para convertê-lo, afinal, num dos principais, senão no principal fundamento de sua granítica estrutura doutrinária. Então, se nós olharmos grandes vultos do passado, como no campo da religião, da filosofia e da ciência, aceitaram e difundiram a reencarnação. Como aí, por exemplo, Orígenes, de Alexandria, foi um teólogo e filósofo do século II, considerado por São Jerônimo como a maior autoridade da Igreja de Roma. São ainda do eminente e consagrado teólogo as seguintes palavras, quando ele diz assim, que a maneira por que cada um de nós põe os pés na terra, quando aqui aportamos, é a consequência fatal de como agiu anteriormente no universo. Ainda com Orígenes, diz assim, elevando-se pouco a pouco, os espíritos chegaram a este mundo e à ciência dele. Daí subirão a melhor mundo e chegarão a um estado tal que nada mais terão que ajuntar. Em Krishna, a deusa personificada do hinduísmo, no Bhagavad Gita, que é o mais célebre texto sobre autoconhecimento da tradição milenária indiana do século IV a.C., atesta com absoluta e inegável clareza: eu e vós tivemos vários nascimentos. Os meus só são conhecidos de mim, vós não conheceis os vossos. Então está em Krishna, nos textos, como ele nos discorre. Já nos Vedas, que milhares de anos antes de Jesus,
eles difundiam largamente também a ideia reencarnacionista. Buda, agora também, aceitava e pregava a reencarnação. Os sacerdotes egípcios também ensinavam que as almas inferiores e más, elas ficam presas à Terra por múltiplos renascimentos. E que as almas virtuosas sobem voando para as esferas superiores, onde ali recobram a vista das coisas divinas. Já na Grécia, berço admirável de legítimos condores do pensamento e da cultura, encontraremos Sócrates, Platão e Pitágoras, como ali fervorosos paladinos das vidas sucessivas. Sócrates, a seu modo, ele ensinava que as almas, depois de haverem estado no Hades o tempo necessário, Hades, segundo a descrição do filósofo, era um reino que era dividido em 2 territórios. Ou seja, a ilha dos bem-aventurados, ou campos elíseos, para onde as almas boas e justas iriam, para depois serem reconduzidas a esta vida em múltiplos e longos períodos. Pitágoras, que foi o filósofo grego do século VI a.C., ele era essencialmente reencarnacionista. Dele advindo por falsa interpretação de mentes pouco evoluídas a errônea teoria da metempsicose, que é um termo genérico utilizado para a transmigração da alma, que é de um corpo para outro, com a possibilidade até mesmo da alma humana reencarnar em animais ou vegetais. Entre os romanos, tivemos também Virgílio e Ovídio, onde disseminavam os princípios reencarnacionistas. Ovídio chegava a dizer: quando minha alma for pura, irá habitar os astros que povoam o firmamento. Semelhantemente ao ensino espírita, que nos fala sobre as sucessivas vidas noutros planetas. São Jerônimo afirmava, por sua vez, que a transmigração das almas fazia parte dos ensinos revelados a um certo número de iniciados. Então vê que a reencarnação não é tão nova como possamos imaginar. Já remonta à mais alta antiguidade. E não é um privilégio da doutrina espírita, ou como o espiritismo queremos dizer. Bem, meus amigos, então além desses consagrados vultos, cuja opinião, embora respeitável e acatada, ela se empalidece ante a opinião da figura máxima da humanidade, que foi o nosso Senhor Jesus Cristo, o sublime embaixador, que pregou a reencarnação. Ele nunca, jamais deixou de cessar, embora sobre uma outra ótica, algumas vezes de forma velada, outras com objetividade e clareza. Em Mateus, no capítulo 17, versículo 12, até encontramos pelo Mestre, quando diz ali aos seus discípulos: eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram. Compreendendo então que era sobre Elias, agora reencarnado, que Jesus se referia. Então, naquele outro famoso diálogo com Nicodemos, temos também quando ali Jesus afirma que ninguém alcançará o reino de Deus se não nascer de novo. Nascer da água e do Espírito. O que completa a intenção, o pensamento reencarnacionista de Jesus. Então, meus amigos, em outra oportunidade,
externando, né, por meio de simples alegoria sobre a lei de causa ou efeito ou karma. Ali então ele sentencia: ninguém sairá da terra sem que pague até o último ceitil. Está aí então uma forma que nos traz de entender uma conotação da reencarnação, quando Jesus ali traz nesta expressão dentro da narrativa bíblica. Isto é, até completa, né? E isso, né, conforme ele diz que ninguém sairá da terra, até a completa remissão das faltas. Então, como vemos, o Espiritismo ele não criou nem inventou a reencarnação. O que fez apenas foi aceitar como herança, né, de eminentes filósofos e de respeitáveis doutrinas de Jesus e de seus discípulos, e confirmada a seu tempo pelos Espíritos do Senhor. Então o Espiritismo ele promoveu o seu estudo, a sua difusão, a sua exégese. Então ela é, contudo, a reencarnação, antiquíssima, conhecida e professada antes mesmo de Cristo, na época, até os nossos dias. Então há mais de um século, o Espiritismo vem nos apresentando por único meio de crermos num Pai que é justo e bom, não é? Que dá a cada um segundo as suas obras, e como elemento explicativo da promessa de Jesus de que nenhuma de suas ovelhas se perderia. Então a reencarnação, a pluralidade das existências, é a chave de tudo para compreendermos as tão intrínsecas confusões que fazemos ou dúvidas que carregamos acerca daqueles que dizem não possuir tanta sorte, tanto merecimento, porque que uns tudo lhe sorri, enquanto que a outros tudo é tristeza, não é? Então a reencarnação é isso, como dizemos, é a chave, é a fórmula, né, filosófica que explica, sem fugir ao bom senso, né, nem à lógica, as conhecidas desigualdades humanas, que são as sociais, econômicas, raciais, físicas, morais e intelectuais. Então, sem o esclarecimento da reencarnação, tais diversidades deixariam um doloroso ponto de interrogação em nossa consciência, no que diz ou no que tange a respeito da justiça divina. Então, sem as suas claridades, seria a justiça de Deus bem inferior à dos homens. Com certeza, nós teríamos um Deus aí parcial, injusto, caprichoso, cruel, impiedoso mesmo. O que não comporta mais na época em que estamos, né? Passando de mundo de provas e expiações, galgando para este mundo de regeneração. Então, um Deus que beneficiaria a uns e infelicitaria a maioria. Então não é admissível mais isto, conforme naquela época, né, que ainda muito imaturo estavam o povo com relação ao Mestre. Então, com a reencarnação, meus amigos, nós temos a justiça incorruptível, equânime, refletindo a ilimitada bondade do Criador. É um Deus que perdoa sem tirar ao culpado a glória da remissão de seus próprios erros. Um Deus que perdoa, concedendo ao culpado tantas oportunidades quantas ele necessite para reparar os males que praticou. Que abençoada
lei é esta para todos nós? Então, com a reencarnação, ou a pluralidade das existências, temos um Deus que se apresenta no altar de nossa consciência e no templo de nosso coração. Como Pai misericordioso e justo, um Pai carinhoso e magnânimo, que oferece a todos os seus filhos os mesmos ensejos de redenção, através das vidas sucessivas, neste e noutros mundos. Mundos estes que são as outras moradas a que tanto se referiu Jesus, né? Lá no Evangelho, que está lá dentro do Evangelho segundo o Espiritismo de Kardec também. Né? Tantas vidas quantas forem necessárias. Porque o essencial e o justo é que, como dizemos, nenhuma das suas ovelhas se perderá. Que nenhuma de suas ovelhas se perca do aprisco amoroso de Jesus. Então, para certas pessoas, né, a ideia da reencarnação acaba lhes repugnando, pelo único motivo que lhes não convém. Até dizem que uma existência é bastante, né? E que não desejam recomeçar numa outra. Conhecemos algumas também pessoas para quem a ideia de reaparecer na Terra ou reencarnar as deixa enfurecidas. Seria como o doente ao dizer: hoje eu sofri muito, eu não quero mais sofrer amanhã. Não tem isso. Teremos que voltar? Voltaremos. Até que reaprendamos as lições desprezadas, malbaratadas no curso dos milênios, das vidas sucessivas, que são essas pluralidades das existências, concedidas por Deus. Então, meus amigos, seja qual for o seu humor, não sofrerá menos amanhã e nos dias seguintes, até curar-se. Até curar-se. Pois terão que reencarnar quantas vezes forem necessárias, até atingir um dia a sua depuração. A depuração, o progresso, né, individual de cada um. Então não adianta, de nossa parte, revoltarmos-nos. Como um menino que não quer, por exemplo, ir à escola, ou um condenado que não quer ir para a prisão, terão que retornar cedo ou tarde, seja pelas circunstâncias naturais ou compulsoriamente. A gente sabe que aqueles que já estão conscientes da reforma que precisam imprimir para modificar o seu íntimo, esses vêm, esses chegam no mundo com um desejo, um interesse bem acendrado, ao contrário daqueles que ainda teimam, que estão ali muito compenetrados do seu mal, talvez, ou da sua ignorância, são compulsoriamente trazidos para cá. Isso por misericórdia divina, não por castigo. Por misericórdia, para que reaprendam a lição da Boa Nova. Diremos, entretanto, para acalmá-las, que a doutrina, para essas pessoas que assim se comportam, para que elas tenham um pouco mais de ânimo, que a doutrina espírita sobre a reencarnação, ela não é tão terrível quanto elas pensam. E que se a tivessem elas estudados a fundo, ela não lhes infundiria tanto pavor, como muitos aí pensam, dizendo: não voltarei porque é muito sofrimento, é muito aterrorizante. Não. Em posse desse pensamento que a doutrina nos dá,
é muito confortador diante de tudo isto. Então elas saberiam que as condições de uma nova existência dependem de si mesmas. Ela será feliz ou infeliz conforme o que hajam feito aqui na Terra. E elas poderão, desde esta vida, elevar-se tanto que não mais temerão a recaída sobre seus males. Então, a partir do momento que passarem a dominar os seus ímpetos, os seus males, né? Então nós estarão mais fortalecidas e menos propensas à recaída. Então supomos falar a pessoas que acreditam no futuro, né? Qualquer após um futuro, né? Qualquer após a morte. E não aqueles que têm o nada como perspectiva, ou que desejam mergulhar a alma num todo universal, sem individualidade, como gotas, né, de chuva no oceano, o que vem a ser praticamente o mesmo. Então são a essas pessoas que devemos nos dirigir, que estão imbuídas de um futuro promissor, esperançoso, de fé que lhes aguarda. Para aqueles que ainda se atêm, que se permitem se marginalizar ainda no seu progresso, ou seja, estacionar, lógico, um dia elas voltarão ao crescimento, ao desejo de sair da inércia, da sua própria ignorância, mas até então elas precisarão ter ali muitas vezes o elemento necessário, indispensável, que nem sempre é o que Deus gostaria para todos nós. Aliás, que Deus é amor, mas que muitas vezes é a dor, como necessário instrumento, mestre e professora. Então acreditais que esse futuro será, então, mais ou menos feliz de acordo com o que tivermos feito durante esta vida? Vamos pensar. Então façamos uma comparação bem comum, né? Se um homem que, embora não estivesse na mais extremas das misérias, ele experimentasse privações em consequência da falta de recursos, viesse então a dizer: eis uma imensa fortuna, podereis desfrutá-la, mas para isso deveis trabalhar arduamente durante um minuto. Então, meus amigos, aqui, ainda que ele fosse o maior preguiçoso da terra, ele diria sem hesitar: então trabalhemos um minuto, 2, 1 hora, 1 dia, se for preciso. Que representa isto se minha vida vai acabar na abundância? Ora, o que é a duração da vida corporal, né? Em relação à eternidade, se pensarmos? Menos de 1 minuto, menos de 1 segundo. Temos ouvido o seguinte raciocínio: como é que Deus, soberanamente bom, justo, ele pode impor ao homem recomeçar uma série de misérias e de tribulações? Acaso acharia ele que há mais bondade em condenar um homem a um sofrimento, né, perpétuo, em consequências de alguns momentos de erros, do que lhe dar os meios, né, de reparar as próprias faltas? Então vejamos o seguinte. Aqui, usando uma comparação também, um exemplo. 2 fabricantes tinham cada qual um operário, né, que podia aspirar tornar-se sócio do patrão. Então aconteceu que um certo dia esses operários empregaram muito mal a sua jornada e mereceram ser postos na rua. Então um dos fabricantes despediu o empregado, então a despeito, né, de suas súplicas. Não tendo encontrado mais trabalho, então ele morreu
na miséria. O outro então disse ao seu, né? Você perdeu um dia e me deve um em compensação. Fazendo mal à sua tarefa, deve-me uma reparação? Eu lhe permito recomeçar. Procure trabalhar bem e eu o conservarei. E você poderá sempre aspirar à posição superior que lhe prometi. Então será necessário perguntar, né, qual dos dois fabricantes foi o mais humano? Né? Vamos pôr aí o nosso raciocínio. Deus, que é a própria clemência, seria mais inexorável que esse homem? Deus, que é todo perfeição, né, seria mais falho, se nós imaginarmos, com relação ao homem? Não, lógico que não. Então o pensamento de que a nossa sorte, né, esteja sempre fixada por alguns anos de prova, quando nem sempre dependeu de nós atingir a perfeição na Terra, tem algo de pungente. Tem algo de pungente, ao passo que a ideia contrária é eminentemente consoladora, pois nos dá esperança. Então, assim, sem nos pronunciarmos pró ou contra a pluralidade das existências, sem preferir uma a outra hipótese, diremos que, se nos fosse dado escolher, ninguém preferiria um julgamento sem apelo. Não é? Então, disse um filósofo que, se Deus não existisse, seria preciso inventá-lo para a felicidade do gênero humano. O mesmo se poderia dizer da pluralidade das existências. É evidente aqui, meus amigos, que sem a reencarnação haverá apenas uma existência corporal. Isso é fato. Se nossa existência corporal atual for a única, cada alma é criada ao nascer. A menos, né, que se admita a sua anterioridade. Então, neste caso, é de perguntar-se o que seria a alma antes do nascimento? E se esse estado, né, não constituiria uma existência sob uma forma qualquer? Não há meio termo. Não há. Ou a alma existia, ou não existia antes do corpo. Se existia, então qual seria a sua situação? Tinha ou não consciência de si mesmo? Se não tinha consciência, é como se não existisse. Se tinha a sua individualidade, era progressiva ou estacionária? Veja que uma pergunta é decorrente de outra, num caso como no outro, em que grau, né, ele chegou ao corpo? Admitindo, segundo a crença vulgar, que a alma nascesse com o corpo, tendo anteriormente a sua encarnação apenas faculdades negativas, então levantamos as seguintes questões. Né? Por que então a alma mostra aptidões, né, tão diversas, e independentes das ideias adquiridas pela educação? Não temos visto isso? Às vezes as mesmas crianças, nos mesmos meios, mas também que ali uma ou outra apresenta uma aptidão, uma inclinação no saber maior que a outra. Por quê? Se elas receberam a mesma instrução. Outra coisa, de onde vem nas crianças em tenridade a aptidão supranormal para tal arte ou tal ciência? Estamos falando, né? Enquanto outras ficam medíocres ou inferiores por toda a vida.
De onde vêm as ideias inatas, que uns apresentam e outros não? De onde, em certas crianças, instintos precoces de vícios ou de virtudes, sentimentos inatos de dignidade ou de baixeza, de vileza, constatando com o meio onde nasceram? Olha quanta coisa que dá para pensar e repensar sobre a reencarnação desta justiça, da qual muitos acham ser uma injustiça e que não existe. Então compreendamos que a reencarnação é a chave, sempre dizendo aqui, de tudo aquilo que o homem ainda julga injusto. Ainda continuamos, né? Por que a abstração, né, da reencarnação, feita da educação, que certos homens são mais adiantados que outros? Então tudo vai se interpenetrando uma coisa a outra. Porque também diz há selvagens e civilizados, porque nascem com limitações mentais e físicas. Ou as almas são iguais ao nascer, ou não são. Se são iguais, por que tão diversas aptidões? Então percebamos que são questionamentos justamente para que possamos exercitar a compreensão da lei reencarnacionista. Dir-se-á que isto depende do organismo, né? Mas isso será então a mais monstruosa e a mais imoral das doutrinas. O homem então aí não passaria, meus amigos, de uma máquina e de um joguete da matéria, não teria responsabilidade de seus atos, poderia tudo lançar à conta de suas imperfeições físicas. Se são desiguais, é que Deus assim as criou. Mas, então, por que essa superioridade inata concedida a alguns? Será tal parcialidade conforme a justiça de Deus? E ao amor que dedica igualmente a todas as criaturas? Bom, admitamos, ao contrário, uma série de anteriores existências progressivas e tudo ficará explicado. Admitindo isso. Então, ao nascerem, ao voltarem ao palco terreno, pela reencarnação, trazem os homens a intuição daquilo que adquiriram. Não jamais se perde. Fica ali registrado no seu foro íntimo, no seu campo perispiritual. Inalienável, que jamais se perde, que jamais se transmite a uma coisa da qual ele jamais poderá ter de volta. Não, porque aquilo que ele conseguiu pelo seu esforço, ele acumula. É o seu patrimônio espiritual, jamais se perde. Então são mais ou menos adiantados conforme o número de existências percorridas e conforme se achem mais ou menos afastados do ponto de partida. Então, a respeito, Allan Kardec ele perguntou, até mesmo quando nós ali consultamos o Livro dos Espíritos, na questão 168, 168, quando ele diz assim, perguntando aos imortais, o número das existências corpóreas é limitado? Ou o espírito se reencarna perpetuamente? Então ele faz a pergunta, querendo entender se as nossas vidas aqui têm um limite ou se ela vem reencarnando-se de forma contínua. Aí a resposta dos espíritos foram, a cada nova existência o espírito dá um passo na senda do progresso quando se despojou de todas as suas impurezas.
não precisa mais das provas da vida corpórea. Absolutamente, né, como numa reunião de indivíduos de todas as idades, cada um terá um desenvolvimento proporcional ao número de anos que tiver vivido. Então, as existências sucessivas serão para a vida da alma o que são os anos para a vida do corpo. Supondo que reuníssemos 1000 indivíduos de 1 a 80 anos, fizéssemos um agrupamento de pessoas de 1 a 80 anos, e que um véu fosse lançado sobre todo o seu passado, e que em vossa ignorância pensais que todos eles nasceram no mesmo dia. Vamos ver. Naturalmente perguntareis como é que uns são grandes e outros pequenos, uns velhos e outros mais moços, uns instruídos e outros ignorantes. Como? Como saber? Mas se for então retirada a nuvem que vos oculta o passado, e se souberdes que uns viveram mais do que outros, tudo ficará explicado. Tudo ficará explicado. Então, meus amigos, em sua justiça, Deus não poderia ter criado algumas almas mais perfeitas que outras. Não estaria de conformidade com a própria perfeição que Ele é, das leis imutáveis que Ele assim instituiu no universo inteiro. Entretanto, com a pluralidade das existências, esta desigualdade que vemos nada mais conterá de contrário a mais rigorosa equidade. Isto é um fato patente e incontestável, que as desigualdades de aptidões e de desenvolvimento intelectual e moral, fato que achamos inexplicável por todas as outras teorias, elas se apagam da evidência. Então, para a doutrina espírita, não existem várias espécies de homens, simplesmente existem homens cujo espírito é mais ou menos atrasado e suscetível de progredir. Então, se a gente parar e pensar, isto não estaria mais conforme a justiça de Deus, nosso Criador? Então, todos nós estaremos no mesmo nível, ou distanciados na soma de felicidades eternas. O homem que durante toda a sua vida trabalhou para o seu progresso, ao seu adiantamento espiritual e moral, ele logrará a melhor cota de felicidades em relação àquele que permaneceu indiferente, por sua própria opção. É o livre-arbítrio, não é? Então o homem que pratica o mal, ele não estará irremediavelmente também condenado às penas eternas, como pensam, segundo muitas crenças vulgares, mas terá uma nova oportunidade de esclarecer-se através do arrependimento e da reparação numa existência posterior. As crianças que morrem em tenridade, antes mesmo de terem praticado bem ou mal, têm igualmente sua chave na pluralidade das existências. Tudo tem uma explicação. Então, admitindo as existências sucessivas, tudo estará explicado conforme a justiça de Deus. Aquilo que não se pode fazer numa existência, se fará em outra. Então, meus amigos, meus irmãos, ninguém escapará à lei do progresso. Ninguém. E todos serão recompensados segundo
o mérito real. E ninguém será excluído da felicidade suprema, a que pode aspirar, sejam quais foram os obstáculos encontrados em sua trajetória. Desse modo, o ensino dos Espíritos é eminentemente cristão. Apoia-se sobre a imortalidade da alma, as penas e recompensas futuras, o livre arbítrio do homem e a moral do Cristo. Despeço-me aqui de todos, rogando ao Pai amantíssimo, a Jesus, a nossa Mãe Maria, que nos guarde, que continue nos fortalecendo neste propósito de aprendizado e de crescimento espiritual. Muita paz a todos, fique com Deus e até uma próxima.